A partir de agora você vai acompanhar aqui um resumo do programa Vida com Saúde deste final de semana. Este é o Vida com Saúde, programa que tem por objetivo divulgar matérias para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Vida com Saúde, sempre um oferecimento da Farmácia do Silvio, de farmacêutico para a sua família. E da Clínica Vida Centro Médico, desde 2000, cuidando de sua saúde. Nós estamos aí com o Dr. Daniel Reck Rodrigues, no programa de hoje. Vamos falar sobre a anemia. Tudo bem, Dr. Daniel? Um grande abraço. Olá, Catelli, como vai? Mais uma vez, uma satisfação muito grande tê-lo aqui nos nossos estúdios, da Rádio Frequência de Garopaba. E a anemia, Dr. Daniel, é um fator genético, a anemia é um fator genético ou falta de ferro no organismo. E esses são algumas causas da doença que atinge 30% da população mundial. A anemia, caracterizada pela falta de ferro no organismo, atinge principalmente crianças, mulheres e idosos. No universo feminino, o problema é cada vez maior. De acordo com dados da Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, 2/3 das mulheres em algum momento da vida podem apresentar anemia. Por isso, informação e bons hábitos alimentares são fundamentais para evitar a doença, caracterizada pela diminuição de células sanguíneas vermelhas ou do nível de hemoglobina. Dr. Daniel, como se desenvolve a anemia? Vamos começar. Então, Locatelli, como você colocou agora há pouco, existe uma causa genética para anemia, mas essa causa é uma causa menos comum. A causa mais comum da anemia, a gente chama anemia ferropênica, que é a anemia por falta de ferro. Então, essa anemia por falta de ferro, de um modo geral, ela acontece por dois motivos. Pela ingesta insuficiente, ou seja, a pessoa na sua alimentação não recebe a quantidade suficiente de ferro que o organismo necessita. Ou, num caso que pode acontecer também, por perdas. No caso das mulheres que você citou, que é um grande contingente, até 2/3 das mulheres podem apresentar anemia ao longo da vida, a causa mais comum são perdas excessivas durante a menstruação. Certo? Nos homens, a causa frequente de anemia é por perda no trato gastrointestinal, ou por gastrite, ou por algum problema no intestino. Então, e nem sempre a gente nota essa perda de sangue, a ponto da pessoa, por exemplo, enxergar nas fezes uma quantidade de sangue, ou ter um vômito com sangue. Isso é uma coisa muito rara, mas às vezes acontece da pessoa estar perdendo sangue e não notar. Que engraçado, a gente sempre ou geralmente associa a anemia com a criança. Até porque, né, meu filho tem que comer bastante feijão, papapá. Então, a anemia na realidade hoje é uma preocupação maior entre as mulheres. Entre as crianças também, Locatelli, porque elas estão se desenvolvendo e necessitam do ferro como fonte, é um nutriente muito importante, certo, para o seu desenvolvimento. Então, é uma questão que preocupa também nas crianças. Porém, é importante os adultos terem em mente que isso não ocorre só em crianças. Nos adultos também acontece anemia e basicamente é por erro alimentar ou deficiência, no caso da pessoa não ter condições, né, e por perdas sanguíneas. No caso das mulheres é interessante essa questão da menstruação, porque se você fizer no consultório, por exemplo, pergunta, a sua menstruação como é? Ela fala, é normal. E esse normal a gente não pode aceitar, a gente tem que tentar entender o quanto de cada uma, porque às vezes é normal para ela, e é um monte, desde sempre é um fluxo muito intenso, então sempre foi assim, ela acha normal. De repente, porém, o normal ela é vir na época certa. Sim, né? Mas a quantidade pode ser uma quantidade muito grande que pode estar gerando um processo de anemia. Entende? Então... Mas então como é que a mulher pode observar a questão da menstruação, por exemplo, normal e daqui a pouquinho ser anormal ao ponto até de causar uma anemia? Como é que a mulher em casa pode fazer essa observação? A gente tem como um valor médio, assim, dentro da normalidade, que por cada período menstrual seria em torno de 70 ml de sangue que a mulher pode perder. 70 ml seriam algo como 6 a 7 colheres de sopa, certo? Para ter uma ideia, uma comparação assim, né? Não é muito, se você for ver uma quantidade que não é muito grande. Não é muito fácil da mulher quantificar isso, mas ela pode, ao longo do tempo, ter uma noção, tendo ideia disso aí, né? Mas assim, realmente fica difícil, né? Até porque o absorvente acaba, como é que a gente diz? Mas isso é ao longo do ciclo todo, certo? Todos os dias da menstruação costumam ser entre 3 a 5 a 6 dias cada mulher, né? Varia um pouco. Porém, se você for ver para o ciclo inteiro
70 ml, por mais que a pessoa tenha assim, um absorvente que não dá para ver a quantidade correta, se for mais do que isso, ela vai ter que trocar muitas vezes durante o dia, se formam coágulos, em vez de só ficar aquela manchinha de sangue no absorvente. Certo? Então, quando esse volume começa a ser excessivo, a pessoa tem condição de ter uma ideia disso. E doutor Daniel, como é que a mulher pode assim observar sintomas que ela está com anemia? Né? Em razão do ciclo menstrual, né? De ter muita... deixa eu te falar que não é só o ciclo menstrual. A mulher também pode ter o que a gente citou para os homens, né? De perda no trato intestinal, né? Ou na gastrite, ou no intestino. Certo? Mas os sintomas da anemia são sintomas vagos, a gente chama, né? Não existe um sintoma específico. A pessoa às vezes pode se sentir mais fraco, com falta de energia, pode ter uma coisa que a gente chama de hipotensão postural, quando se levanta muito rapidamente pode sentir uma tonturinha. Esses são sintomas da anemia, às vezes dores nas pernas. Então são sintomas vagos. O correto mesmo, quando a pessoa acha que tem realmente, a mulher acha que tem um fluxo menstrual muito volumoso, ou que está se sentindo assim fraca, é fazer o hemograma. É um exame que é barato e que traz informações muito importantes para a gente. Tá certo. E a anemia nas crianças é só carência de ferro? É a mais comum. O nosso organismo, Locatelli, precisa de 10 a 20 miligramas de ferro por dia, certo? Só que na nossa alimentação, uma alimentação normal que contém um pouco de feijão, carne, depois a gente vai falar dos alimentos que são mais ricos em ferro, a gente tem na nossa alimentação básica diária normal em torno de 150 a 200 miligramas de ferro, porém só de 5 a 10% é absorvido. Certo? Então a gente precisa realmente ter essa oferta de ferro na alimentação para que o organismo consiga absorver. Então os alimentos que contêm o ferro, eles são fundamentais na nossa dieta. Estamos conversando com o Dr. Daniel Heck Rodrigues, clínico geral, especialista em acupuntura, e o assunto de hoje é a anemia. E você também pode participar do nosso programa mandando um e-mail para vidacomsaude@radiofrequencia.net, ou então você pode também ligar para nós, para o nosso sistema interativo 3254-3055, opção de número 4. Aí você vai deixar a sua pergunta gravada e nós vamos reproduzir aqui no nosso programa. Pode ser qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha em casa a respeito do assunto que estamos tratando hoje, por exemplo, pode ligar, né, para a gente ou mandar o e-mail que nós vamos estar lançando a sua pergunta aqui no ar. Também pode ser sobre qualquer outro assunto que você tenha interesse. Pode fazer a pergunta, o Dr. Daniel está aqui para responder. 3254-9000, opção de número 4, você vai escolher e deixa a sua pergunta gravada. Ou então, para o nosso e-mail, né, vidacomsaude@radiofrequencia.net, tá bom? Faça isso. Estamos falando hoje então sobre a anemia. Doutor, a relação anemia e alimentação, como é que funciona isso? A pessoa, para não ter anemia, ela obrigatoriamente tem que ter uma alimentação, ou a alimentação não vem a influenciar no processo de anemia? Não, influencia muito. Todo o nosso ferro que a gente usa no organismo, ele é de origem externa. Então a gente precisa de ferro na alimentação para que o corpo consiga produzir as células do sangue. É importante a gente esclarecer alguns itens, né, Locatelli? A anemia basicamente é a diminuição de hemoglobina do sangue. A hemoglobina é a proteína que carrega o oxigênio, certo? No nosso organismo. Ela está presente nas células chamadas eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, que justamente dá a coloração ao sangue. São as células que levam o oxigênio a todo o nosso organismo, certo? Então, a falta de hemoglobina vai trazer todos esses sintomas que a gente falou. Fraqueza, falta de vontade, dores no corpo. Por quê? Porque está chegando pouco oxigênio aos tecidos. Às vezes nos tecidos que a gente chama os tecidos do corpo, né? No músculo, no coração, no cérebro, certo? Então o que a gente tem como valor para verificar anemia é a quantidade de hemoglobina, que é medida eletronicamente. O valor do hematócrito, praticamente, ele é um valor que ele é citado mais por tradição nos exames, ele nem é medido mais nessa forma de centrifugação. A própria máquina faz um cálculo para dar o hematócrito para a gente. Então a hemoglobina é o valor principal que a gente tem como referência para saber se a pessoa tem anemia ou não. E o ferro é fundamental para o corpo produzir a hemoglobina, que você vê o quanto ela é necessária. Ela justamente que carrega o oxigênio para todo o nosso organismo. É fundamental. A galera aprovou.
Rádio Frequência.